No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos. Todos os que creem sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. Jesus disse para os seus discípulos: ide por todo o mundo, pregai o evangelho, curai os enfermos, libertai os oprimidos e até ressuscitai mortos. Aqueles que creem, os seguirão os milagres. Então, os que creem recebem, os que não creem não recebem. É uma coisa muito simples de entender. Quem crê recebe, quem não crê não recebe. Quem crê? Quem crê? Creem aqueles que praticam, que obedecem, que seguem a palavra de Deus, a Sagrada Escritura. Então, nós estamos falando sobre oração. Nós temos falado sobre oração, o poder da oração. Agora, eu queria que você prestasse atenção com respeito à oração que Deus pede que nós façamos. Muito legal. Ele pede que nós oremos de forma simples, clara, objetiva. Claro, segundo a vontade dele. Mas eu queria que você prestasse atenção nesse texto. Olha só. Isso é um texto que o Espírito Santo usou Pedro para escrever. Ele diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, observe esse texto que, inicialmente, quando o Espírito Santo fala humilhai-vos, o que significa humilhar? Humilhar é se sujeitar, é aceitar, é se colocar na posição de servo, de dependência. Então, quando nós nos humilhamos debaixo da potente mão de Deus, Deus está cobrando justamente a oração. Porque quando a gente se humilha, por exemplo, quando eu oro a Deus, normalmente eu oro a Deus em pensamento, eu oro a Deus quando eu estou vivendo o dia a dia. Mas há momentos em que, pela manhã e à noite em especial, eu dobro os joelhos e coloco o rosto no chão. Quer dizer, eu estou me humilhando naquele momento que eu dobro os joelhos com o rosto no chão. Eu estou me humilhando perante Deus. Ora, quando eu me humilho, eu estou naturalmente orando. Eu estou exercitando a minha fé. Então, veja que o Espírito Santo dá todas as dicas para que todas as pessoas, obviamente todas as pessoas que creem, né? Todas as pessoas que creem sejam abençoadas. Olha só, humilhai-vos, quer dizer, orai, pois debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo, no momento certo, no tempo de Deus, não no nosso tempo, não é no nosso tempo, é no tempo de Deus, no seu tempo vos exalte, a seu tempo vos exalte, quer dizer, no momento certo, ele venha nos exaltar
com a resposta, obviamente, com a resposta. Ele nos exalta quando nós somos respondidos. Aí ele conclui, lançando sobre ele, quer dizer, lançando sobre Deus, toda a vossa ansiedade. Falar em ansiedade, eu estou tocando na pedra fundamental da dor do ser humano, a ansiedade. Veja só, quando a gente está ansioso, para resolver determinado problema, quanto mais ansioso, quanto mais ansiedade nós manifestamos, mais demorada vai ser a solução daquele problema. Por quê? Porque a ansiedade é um sintoma claro de dúvida, de medo, de preocupação, tudo que contraria a fé inteligente. Porque a fé inteligente se apoia na confiança na palavra de Deus. Então, quando você confia na palavra de Deus, confia nas promessas de Deus e fala com Deus segundo a sua palavra e espera, então você está agindo a sua fé com inteligência. Você entregou o pacote de problemas na mão dele e agora espera confiantemente que no seu devido tempo vai ser resolvido cada uma de suas necessidades. Então ele diz, lançando sobre ele, sobre Jesus, toda a vossa ansiedade. Quer dizer, ao invés de você ficar ansioso, ou eu ficar ansioso, nós ficarmos ansiosos, nós temos que praticar essa fé inteligente, orar e colocar essa ansiedade, essa necessidade, essa preocupação. Por exemplo, você tem preocupação de se casar. Eu quero me casar. Eu quero comprar isso, eu quero comprar aquilo. Eu quero me formar. Eu quero um emprego, eu quero um trabalho. Eu quero essa cura. Eu quero ser curado disso, eu quero ser curado daquilo. Tudo isso, todo esse pacote de necessidades, você tem que colocar na mão de Deus através das orações que você faz. Você ora, pede, clama e entrega na mão de Deus. Aí sim, quando você lança sobre ele a sua ansiedade, você fica firme, segura de que ele tem cuidado de você. Quer dizer, que ele vai cuidar das coisas. Por exemplo, eu vou falar por mim. Muitos problemas que nós passamos, muitas situações difíceis, nós sabíamos que a seu tempo iriam ser resolvidas. E isso é o que tem acontecido ao longo do meu trabalho. Então, as calúnias, as mentiras, as acusações, as injustiças, as perseguições, as maledicências, tudo que nós sofremos, o próprio Deus foi tomando conta de uma por uma. Imagine você se eu ficasse ansioso para resolver todos os meus problemas, todas as minhas necessidades. Eu iria entrar em depressão profunda. E é o que acontece com a maioria das pessoas que têm problema de depressão. Com as pessoas que têm problema de depressão, porque elas são ansiosas por natureza, por conta da própria enfermidade da alma. Então, quando você, minha amiga e meu amigo, tem um problema, qualquer que seja o seu problema, coloque na mão de Deus através da sua oração. Peça a Deus. Porque Ele sabe, apesar de Ele saber perfeitamente das nossas necessidades, ainda assim, Ele quer ouvir a nossa oração. E por quê? Por que Ele quer ouvir eu pedir aquilo que Ele já sabe que eu preciso? Porque quando eu peço, eu estou manifestando a minha fé inteligente. Eu estou manifestando a minha fé racional. Eu estou manifestando a minha
dependência dele, dependência dele. Nós temos, quando nós oramos a Deus, nós estamos dependendo dele. É como se você fosse no médico. Quando você vai no médico e o médico pergunta: qual é o seu problema? Ah, o meu problema é esse, é aquele, é aquilo outro. Aí o médico, então, sabendo dos seus problemas, ele vai pedir exames e vai depois determinar os remédios que você deve tomar. Ora, isso é fé, porque você coloca nas mãos dos médicos os seus pedidos, suas necessidades físicas. E ele, de acordo com a condição dele, dá o remédio que for necessário. Ora, isso se chama fé da parte do paciente para com o médico. Agora, imagine se o médico, se o paciente não crê no médico. Então, é óbvio que o médico não vai poder ajudá-lo em nada. Assim também é Deus. Ele precisa da sua fé, ele precisa da sua crença. É por isso que Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho. E estes sinais seguirão aos que creem. Curarão os enfermos, libertarão os oprimidos, ressuscitarão mortos, etc, etc. Então, a crença, a fé inteligente, a fé na palavra, na promessa de Deus, é que faz com que a gente tome posse das respostas de Deus, através da oração. Não é automático. Deus sabe o que eu preciso. Ele sabe o que eu preciso, mas ele não vai responder a minha necessidade se eu não apelar para ele. Oh, meu Deus, tem compaixão de mim. E é óbvio, aquilo que eu não posso resolver pessoalmente, com as minhas mãos, com a minha força, é óbvio que eu especialmente coloco nas mãos dele para que ele venha resolver por mim, porque é assim que funciona a fé, uma dependência constante dele. Você sabia que a Bíblia ensina a gente orar até antes das refeições, dar graças a Deus, não é verdade? Então, até para comer a gente tem que usar a fé. Beber tem uma coisa... Vou beber água agora, dá licença. Uma coisa simples. Comer, beber, é simples. Porém, essa coisa simples depende de fé. Eu tenho que crer que essa comida ou que essa água está propícia para mim beber. Está de acordo para que eu possa beber. Eu não posso pensar, ela pode estar contaminada. Não, eu creio, eu tenho fé que ela está limpa e por isso eu bebo. Então, assim é a oração a Deus. Você tem que crer que Ele vai atender a sua necessidade. Então, você fala com Ele. Agora, é claro, quando você se submete numa oração de joelhos, com o rosto no chão, falando, por exemplo, se humilhando, por exemplo, há pessoas que colocam até a cara dentro do sanitário para que se mostre ainda mais humilhante diante de Deus para alcançar suas respostas. Então, minha amiga, meu amigo, humilhai-vos perante a poderosa mão de Deus, lançando sobre ele todas as suas ansiedades. E você vai ver que Deus vai funcionar. Até porque, quando você fala com alguém que você não vê, não sente, não toca, mas você fala porque você crê que ele existe e que está ali para ser galardoador dos que o buscam, daqueles que oram, que falam com ele. Graças
queria que você atentasse para o testemunho da psicóloga, doutora Rosana Casarim. Essa doutora teve uma experiência de oração com Deus. Ela, psicóloga, uma doutora, uma profissional da medicina, quando ela esgotou todos os seus recursos técnicos, científicos, e não encontrou solução, foi na porta de Deus, através da oração, que ela recebeu a resposta. Vamos assistir. Bom, meu nome é Rosana Casarim, eu sou psicóloga, atuo em clínicas e na área de saúde. E eu venho de uma família bastante humilde, de uma cidade do interior. Eu tenho uma irmã mais velha e essa minha irmã tinha um problema de saúde e ela precisava de muitos cuidados, tanto os médicos como dos meus pais. E isso foi gerando dentro de mim um sentimento de que eu não poderia dar trabalho, né? Eu tinha que manter uma postura firme, forte o tempo todo, porque minha mãe já tinha muitas preocupações com a minha irmã. Mesmo assim, mantinha uma responsabilidade, estudava, trabalhava. Aí eu conheci meu atual esposo, algumas coisas mudaram, mas esse vazio era muito intenso, porque aí eu acreditava que ele tinha que suprir todo esse vazio dentro de mim, que ele seria a pessoa que iria me preencher. E isso não aconteceu. Aí veio a mudança de cidade, eu fui morar com ele em outra cidade, deixando minhas raízes, minha família de origem. Estava no meu primeiro ano de formada na faculdade, uma insegurança muito grande profissional. E aí veio o que realmente eu posso dizer que foi a depressão profunda. Porque aí eu já não tinha mais referência de famílias, não tinha ninguém de vínculo afetivo próximo de mim. Esse meu companheiro tinha a vida dele, tinha o trabalho dele, não podia dar toda a atenção que eu precisava. A insegurança desse início de trabalho, desse início de profissão, então eu me sentia incapaz, eu achava que eu, apesar de formada, eu não tinha competências para desenvolver o meu trabalho. Aquele semblante caído, magro, olho profundo, e aquela era a minha imagem. Mesmo sendo psicóloga, mesmo tendo que ir lá passar motivação, passar esperança, parece que a minha alma gritava dentro de mim, o som não saía, né? Mas era um nó, um sentimento de sufoco muito grande. Chegou em um ponto que a insegurança de exercer o meu trabalho era muito grande. Porque eu já não acreditava mais naquilo que eu falava para as pessoas. Porque eu vou aconselhar, eu vou dar uma orientação, mas na prática isso não estava funcionando na minha vida. E aí vinha até uma dúvida assim, e se essa pessoa se matar? Porque era o que eu sentia, eu tinha vontade de morrer. Então não estava funcionando nada daquilo comigo. E eu já não acreditava mais nem mais na minha profissão. E aí eu achava que se eu me aprofundasse nas técnicas, nas ferramentas que a psicologia me dava, eu acharia uma nova porta. Aí nessa ocasião eu fui fazer uma especialização, fui fazer um curso de hipnose. Conseguia trabalhar um pouco melhor com os outros, mas ainda assim eu não via em mim resultado. Eu me achava uma farsa, exatamente isso como eu me definia. Né? Quando eu vinha algum paciente com uma história de melhora, com alguma coisa que tinha mudado, e eu dizia assim, nossa, como será que ele conseguiu melhorar? Como será que ela conseguiu melhorar? Porque não fui eu, não estou fazendo nada, eu não tenho condição de fazer nada por essa pessoa. E eu já tinha ouvido falar do trabalho da Igreja Universal, mas tinha muitos preconceitos. Já tinha formulado muitas ideias negativas, vítimas de fake news, até que um dia eu resolvi ir. Resolvi ir para conhecer, resolvi ir para ver o que eu ia achar lá de diferente, que tanta gente falava.
Aí eu comecei a frequentar as reuniões da igreja, mas com muita dúvida, com muito descaso mesmo, até porque eu me recordo que a primeira Universal que eu cheguei, eu ia em um horário de reunião que era um pastor auxiliar que fazia. Mas ele falava com tanta convicção, ele falava com tanta certeza de mudança de vida, de transformação, de um Deus que podia trazer alegria, que podia preencher algo dentro de mim. E aquilo me fazia voltar no dia seguinte, voltar de novo, porque eu não acreditava que ia acontecer comigo. Mas eu só me lembro que ele falava do Espírito Santo, ele falava de um amor incondicional, ele falava de uma coisa assim que eu queria. Então eu queria conhecer aquilo que ele disse que conhecia, aquilo que ele disse que tinha. E eu me via cada vez mais orando, conversando com Deus, falando de todas as minhas tristezas, de todas as minhas angústias, de todas as minhas dores. Eu me lembro que eu falava, né? Dizia: Deus, eu quero isso para mim. Eu não quero mais sentir isso que está dentro do meu coração. Eu quero que meu coração seja limpo, porque meu coração dói demais. Né? Essa tristeza que eu carrego, essa dor que eu carrego, me machuca demais. O pastor convidou para uma mini vigília, né? Era uma vigília local, só na igreja mesmo, não era uma vigília que ia acontecer em todo o estado. E eu fui, e na hora da oração, eu me lembro que eu não me ajoelhei, eu me deitei no chão. E ali foi tudo diferente. Eu pude mostrar para Deus exatamente o quanto eu precisava dele, o quanto eu precisava depender dele, né? Porque não tinha tido estudo, não tinha tido um companheiro, não tinha tido nada que tivesse me deixado ser feliz. Então ali eu me despojei de tudo, é como se ali eu fosse mesmo nada. Olha, Deus, nada, não tem conhecimento, não tem faculdade, não tem dinheiro, não tem fama, não tem nada. É só o Senhor que pode entrar e mudar a minha vida. Você se sente amada, é como se alguém te pegasse no colo, te abraçasse, né? E você sentisse muito amada. E uma coisa que eu saí dali com a certeza que daquele momento em diante eu não ia mais precisar da aprovação de ninguém. Eu não ia precisar dividir mais meus problemas com ninguém. Eu não precisava de conselho de um outro profissional, da minha irmã, da minha mãe. Eu não precisava mais que meu marido, meu companheiro suprisse meus vazios. Porque agora eu tinha um amor dentro de mim. Eu queria falar para todo mundo o quanto era bom, né? Eu queria que todo mundo enxergasse esse Deus como eu estava enxergando. Eu queria que as pessoas, elas passassem a buscar, a querer do mesmo jeito que eu. Hoje está tudo mudado, né? Hoje eu sinto alegria, eu sinto prazer naquilo que eu faço, gosto demais. E toda situação que vem, até em momentos mais difíceis, mesmo na minha vida pessoal, né? Enfrentar os problemas, enfrentar decepções, é totalmente diferente. O Espírito Santo é tudo. Eu não consigo mais nem imaginar todo o tempo que eu vivi sem ele, né? Na verdade, eu não vivi, não tinha vida antes, né? Eu respirava. Abria os olhos, respirava,
Mas ele passou a ser tudo, ele passou a ser meu ar, ele passou a ser a minha certeza, a luz dos meus caminhos. Hoje eu faço parte desse corpo da Igreja Universal. Eu estou em Sorocaba, nossa catedral está na Avenida Afonso Vergueiro, 555, e convido, né, você que passa por esse problema, você que já não tem mais esperança de vida, que não acredita mais na felicidade, assim como eu um dia também pensava assim, né, que você nos dê a chance de te ajudar, nos dê a chance de te ouvir. Eu, juntamente com uma equipe de pastores, com todo o apoio espiritual, e que eu posso dizer que se aconteceu comigo, né, Deus, o Espírito Santo, pode mudar também a sua vida. Por que todo cristão deve vir na reunião de quarta-feira? A reunião de quarta-feira é fundamental para o desenvolvimento e crescimento da sua vida espiritual. Assim como em uma escola é preciso de esforço e empenho para ser bem-sucedido, toda quarta-feira a Escola da Fé tem ensinado através da palavra e da oração os segredos e mistérios da fé. Participe da Escola da Fé, toda quarta-feira, às 10, 15 e 20 horas, no Templo de Salomão ou em uma Universal. Eu me chamo Mariana Ramos da Silva, tenho 35 anos de idade. Na minha casa havia só brigas. Era contendas, um irmão brigando com o outro, e eu cresci nesse lar. Eu tinha depressão. E a minha mãe não via isso como depressão, ela falava que era uma doença, por conta das brigas
que eu tive depressão. A minha mãe achava que, por eu ser criança, eu não pensava, eu não tinha sentimentos. Então, a preocupação dela era com os meus irmãos, né? Na época, o meu irmão estava no Carandiru, quando teve aquela chacina. Então, a preocupação dela maior era com ele, era com outro meu irmão que estava no tráfico. Até então, eu via o meu pai, eu conversava com meu pai já era falecido, e eu conversava com ele, né? E ali, uma noite, meu pai falou assim para mim, você está cansada dessa vida, se mata. Só que mata sua mãe também, ela não aguenta mais sofrer. Olha os seus irmãos dando trabalho para ela. E foi quando eu peguei uma faca e eu fui em direção para matar ela, só que a luz se acendeu do nada. E aí eu corri de novo para minha cama. Ela achava que eu dormia à noite e também eu dormia de dia, só que eu não contava para ninguém, eu tinha vergonha de falar que eu não conseguia dormir à noite porque eu estava conversando com o meu pai, com medo deles achar que eu estava louca. E aí foi quando eu conheci o meu marido. Eu vi nele uma porta, uma saída para a situação que eu estava vivendo. E foi logo em seguida que nós fomos morar junto, né? Ele me tratou feito uma princesa. Eu tinha de tudo. Ele nunca falava não para mim. Sempre que eu pedia, ele sempre me atendia. Depois, logo em seguida, veio as brigas, os ciúmes dele, doentio. Eu não podia olhar para o lado, que ele falava que eu estava procurando alguém. As brigas já não eram mais tanto verbais, mas sim agressão física já, né? Então ele me batia muito. Era um A que eu falava, ele já estava me batendo. Quando eu engravidei ainda na adolescência, que foi uma coisa muito rápida, o pai do meu filho falava que ele não era o filho dele. Ali eu me vi sozinha, desamparada, né? E eu tive que sustentar ele sozinha, criar o meu filho sozinha. Eu não tinha o que comer, eu ficava com fome. Foi quando uma noite ele chorou muito com fome e eu dei água com açúcar para ele, porque era o que tinha em casa, açúcar e sal. Foi quando no dia seguinte eu pedi um dinheiro emprestado, né, para uma pessoa bem próxima de mim. E ela falou assim, eu posso até te dar esse dinheiro, vai solucionar hoje, mas e amanhã? O que você vai fazer? Eu conheço um lugar onde você vai ganhar muito dinheiro. Chegando lá, eu me assustei, porque eu nunca tinha me deparado com aquela cena. Eu me deparei com vários homens, várias mulheres, né? As mulheres praticamente nuas, outras já nuas fazendo strip, para chamar a atenção dos homens. Ali eu comecei a trabalhar, né, como garota de programa, e eu achei ali depois normal e vi muito dinheiro. Só que com esse dinheiro eu não fazia nada, eu só sustentava os meus vícios, porque você acaba aprofundando nos vícios. Lá tem que beber, consumir para perder a vergonha, para se sujeitar a qualquer homem que chega lá, são diversos tipos de homens, até que numa vez, foi num Natal, eu falei assim, eu vou ficar com meu filho, só que eu não aguentei ficar em casa com ele. Eu deixei ele com a minha sobrinha e fui trabalhar, porque eu não aguentava ficar em casa. Então eu não era mais mãe, não me sentia mais mãe. Para mim a minha vida era na boate, né? E eu estava me acabando nisso. Eu era triste, eu vivia chorando. Às vezes eu estava fazendo algo e de repente começava a chorar. Minha filha falava, mãe, por que você está chorando? Eu falava, me deixa. Vinha aquele pensamento, se mata. Não tem mais jeito para você, não, se mata. Você está sofrendo muito, dá logo um fim na sua vida. Fui assistindo uma programação da igreja, né, que eu não conseguia dormir. E ali eu vi um testemunho que me chamou a atenção. Uma moça falando, né, o que tinha acontecido com ela. E era o que eu estava vivendo. E ela falou, tem jeito sim, para mim teve jeito, teve uma saída. E ali quando eu cheguei eu não conseguia falar com Deus, eu só chorava. Aquela roupa que eu usava que era micro, não era nem curta, era micro, né? Eu já passei a tomar nojo daquelas roupas. Eu tinha um vestido que eu gostava muito desse vestido, né? Que era um vestido que chamava mais atenção quando eu colocava ele, né? E eu olhei ali para aquele vestido, eu falei, nunca mais
nunca mais você vai entrar no meu corpo. E eu queimei. E eu me decidi batizar. Quando eu me decidi batizar, eu lembro que estava perto do jejum de Daniel. E eu falava, meu Deus, eu quero o teu Espírito. E eu comecei a orar, eu comecei a jejuar, ler a Bíblia, eu levantava de madrugada. Aí daqui o meu corpo falava, fica mais um pouco. Mas não, eu falava, não, Deus, Ele pagou um preço, eu tenho que pagar também. Eu vim preparada, né? Estava ainda no jejum de Daniel, o jejum de Daniel ia acabar. E eu me lembro que o bispo, ele chamou para ir até a frente do altar. E eu fui. E eu falei assim, meu Deus, o jejum está acabando. Falta só 2 semanas para o jejum acabar. Não deixe ele acabar sem antes eu receber o teu Espírito Santo. Eu senti uma paz, que eu não queria mais morrer. Eu queria viver. Eu queria falar para todo mundo o que Deus tinha feito na minha vida. Me senti acolhida. Eu falei, Jesus me ama. Ele apagou todo o meu passado. Eu sei quem eu era e quem hoje eu sou. Falei, meu Deus, o Senhor me resgatou. Assim como o Senhor me resgatou, eu quero resgatar também essas almas. Eu quero ganhar almas, porque do que adianta você ter o Espírito Santo e você não ganhar almas? Para que serve então o Espírito Santo se você não vai ganhar almas? Falei, então eu quero, meu Deus, eu quero ganhar almas, eu quero ser uma soldada também. Eu sou uma nova Mariana, eu sou feliz, eu sou realizada, né? Meu casamento é abençoado, tem aquela parceria entre eu e meu marido. A minha casa hoje, eu costumo dizer que ela tem um pedacinho do céu, porque outrora ela era um inferno, né? No meu serviço eu me dou bem com todo mundo, né? Eu tenho um prazer de viver hoje. Agora eu consigo abraçar os meus filhos, eu consigo beijar eles, eu consigo falar eu te amo. Antigamente eu não fazia nada disso e hoje eu me sinto realizada como mãe também. O Espírito Santo para mim hoje é a saída de tudo. Eu não trocaria ele por nada, nada, nada nesse mundo. É o segredo, o Espírito Santo, tá vendo? Você viu que a Mariana, quando ela começa a falar, é óbvio que quando ela remete os seus pensamentos para o passado, então a fisionomia dela fica triste, amargurada. Mas quando ela já começa a falar na busca do Espírito Santo, você já vê uma mudança no semblante dela. E os seus olhos exprimem a grandeza de Deus na vida dela. Então, mas você verifica que ela orou, ela pediu a Deus. Foi ela que pediu, foi ela que recebeu, foi ela que foi atrás. Ela foi orientada. Na Igreja Universal do Reino de Deus, nós orientamos as pessoas, nós anunciamos o Evangelho, nós anunciamos a palavra de Deus, nós orientamos as pessoas no que está escrito na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Quando as pessoas praticam, obedecem, então o resultado é exatamente esse que a Mariana conquistou, uma vida nova, uma vida cheia do Espírito Santo. E quem tem o Espírito Santo, minha amiga e meu amigo, obviamente tem esse fogo, esse calor, essa energia de querer transferir e passar para outras pessoas aquilo que está dentro dela. Eu não sei se você sente isso nas minhas palavras, mas todos os dias nós estamos aqui falando, ensinando, orientando. Para quê? Para que você também tenha a sua vida transformada. A palavra de Deus não volta vazia, é a palavra dele. Se você merece, se você não merece, mas você acredita, você crê, então essas palavras vão fazer efeito na sua vida. Agora, é claro, elas farão efeito se você obedecê-la, não tenho dúvida disso. Então, quando a gente ora, a gente está obedecendo a palavra de Deus. Quando a gente ora, a gente está manifestando a fé sincera. Mas tem que ser sincera, não pode ser uma oração da boca para fora. Porque a oração da boca para fora não funciona. E esta é a razão do porquê
tantos crentes, tantas pessoas que dizem crer em Deus, viverem uma vida mesquinha e miserável. Por quê? Porque elas não exprimem uma sinceridade. E elas, obviamente, quando fazem isso, elas estão insultando a autoridade, a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Estão insultando o Espírito Santo porque não estão acreditando que ele está ouvindo. Então, essas pessoas não recebem. Mas quando a oração vem carregada da sinceridade, mesmo que a pessoa não seja religiosa, mesmo que seja uma vagabunda, não importa, mesmo que seja um bandido, um ladrão, um assaltante, um assassino, seja lá o que for, se a pessoa é sincera, oh meu Deus, tem compaixão de mim, então a resposta vem imediata. Vamos assistir esse testemunho que fala mais a respeito do poder da oração, que é um exemplo para você e para todos nós. Vamos lá. Meu nome é Márcio, hoje eu sou empresário na área de prestação de serviços imobiliários. A minha infância foi uma infância conturbada. Eu comecei a conhecer pessoas que me levaram ao sucesso do crime. Eu era chefe, eu era um cabeça daquela facção. Tudo que eu falava para eles, coordenava eles, eles me respeitavam e faziam. Suponho, levar uma mercadoria aqui para São Paulo, que eu sou do interior. A gente estudava horário, estudava a forma como a gente ia levar, que era droga, pesada. Como que a gente ia passar essa droga, tudo. Então, primeiro, eu estudava como a gente ia chegar naquele determinado lugar e esse lugar a gente entregava essa droga sem um problema. E eu comecei a se especializar em roubo. Eu tinha 15 anos de idade e quando eu fui fazer esse primeiro assalto, eu fui roubar um carro. E aí a polícia me pegou. Meu pai pagou um bom advogado, me tirou. E aí eu falei assim pro meu pai e pra minha mãe, eu vou mudar a minha vida. Fiquei 6 meses na rua só e voltei para a FEBEM, que é agora a Fundação Casa. Ali, meus pais não acreditaram mais em mim, eu usei cocaína, experimentei heroína. O meu fundo do poço foi o crack, porque o crack me dava aquela sensação rápida. Então, aquilo foi meu fundo de poço, que é aí que eu fui morar na rua. O dia que me marcou mais na rua, que eu estava com tanta fome, e eu cheguei num senhor e falei assim para ele, senhor, o senhor não pode pagar uma coxinha para mim? E eu tinha um cachorrinho. Ele falou assim, para você não, e fez assim, jogou pro cachorro. Naquela hora, me doeu a minha alma. Não foi nem meu corpo, foi minha alma. Eu falei assim, puxa, eu não estou valendo mais nada. Eu estou pedindo uma comida. Quando eu vou pedir droga, dinheiro para me comprar droga, eu consigo. Mas para mim comer, ninguém me dá nada. Aí eu lembro até hoje que uma senhora passou numa avenida e ela falou assim para mim, a sua vida tem jeito. Falou assim, vai para a igreja, vou te levar. Aí eu conheci o trabalho da Igreja Universal. Eu cheguei no fundo do poço, um chinelo havaiana com prego debaixo do chinelo havaiana. Sentei nas últimas poltronas e olhando aquele pastor falando assim que a minha vida tinha jeito. Falando para todo mundo, mas veio para mim. Eu cheguei no altar e falei assim, puxa, eu olhei para aquele nome assim, Jesus Cristo é o Senhor. Falei assim, puxa, será que Jesus ele pode me ajudar? Naquele dia eu senti paz, pastor. Aí eu tive vontade ainda de voltar naquele dia, mas eu tive vergonha. Aí vinha um negócio na minha cabeça e falava, você não tem jeito. Você já mentiu muito, você já roubou, você já enganou, você fez coisas que nem Deus quer você. Parecia que eu não tinha direito de ter o Espírito Santo. Aí um dia eu acordei na madrugada e eu olhei para o céu e falei assim, eu quero ter o Espírito Santo. E teve uma vigília, eu lembro até hoje, e essa vigília, olha, essa vigília mudou minha vida, porque eu humilhei, eu coloquei meu joelho naquele altar e falei assim, Jesus, muda minha vida, eu não aguento mais, eu quero esse Espírito Santo, que esse pastor está falando,
Eu quero essa presença. Eu lembro até hoje que a vigília acabou meia-noite. Eu saí, eu olhava nos pontos de ônibus, eu falava assim, puxa, Jesus te ama. Eu falo, eu quero almas. Eu quero almas, eu tenho sede de almas. Eu quero almas para o Senhor. Hoje eu faço um trabalho voluntário na Fundação Casa. Hoje eu sou responsável de quase 60 meninos. Eu sou bem casado, tenho minha família, sou empresário, conquisto tudo que eu peço para Jesus, Ele me dá. Hoje eu tenho uma vida de paz, de alegria. Deus me deu uma fortaleza, que é o Espírito Santo. E eu agradeço Ele todo dia. A importância do Espírito Santo é tudo na minha vida. Hoje eu tenho amor, hoje eu tenho alma, eu amo a alma. Hoje eu amo as pessoas que as pessoas odeiam, eu amo. Eu olho para aquela pessoa e falo assim, tem jeito. Comigo mesmo eu falo, tem jeito. Eu vou lutar por essa pessoa. Hoje, o Espírito Santo na minha vida é tudo. É tudo, é tudo, é tudo. Por que todo cristão deve vir na reunião de quarta-feira? A reunião de quarta-feira é fundamental para o desenvolvimento e crescimento da sua vida espiritual. Assim como em uma escola é preciso de esforço e empenho para ser bem-sucedido, toda quarta-feira, a Escola da Fé tem ensinado através da palavra e da oração os segredos e mistérios da fé. Participe da Escola da Fé, toda quarta-feira, às 10, 15 e 20 horas, no Templo de Salomão ou em uma Universal. Pois é, minha amiga e meu amigo, nós assistimos esse testemunho belíssimo do Márcio, muito bacana, transformação de vida. E essa é a proposta que Deus tem para você que está com uma vida imprestável, insignificante, miserável. Talvez você seja como uma mosca morta. Uma mosca viva não presta para nada, imagine mosca morta. Talvez você se ache assim, uma mosca morta. Mas para Deus, para o Espírito de Deus, você tem jeito. Ele quer fazer de você um ser humano honrado, uma pessoa honrada. Ele quer fazer de você uma nova criatura. Deus não melhora a vida das pessoas, Ele faz novas todas as coisas, inclusive a vida das pessoas que são como moscas mortas. Então, minha amiga e meu amigo, o trabalho que a Igreja Universal do Reino de Deus se propõe a fazer é com todas as pessoas que creem, que acreditam. E nós usamos o poder da fé, ensinamos o poder da fé. O poder que nós usamos para ajudá-los, nós passamos para vocês, é através da oração. Quando se fala em vigília, vigília de oração. Vigília não é para blá, 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 não é para ficar cantando. Vigília é de oração. E são nessas vigílias que acontece a nova vida de muitas pessoas que então se entregam, que se rendem de corpo, alma e espírito. Então, nós vamos falar com Deus em seu favor, mas eu queria fazer um convite especial para você que está aí chorando, gemendo, buscando uma solução. O Senhor Jesus é a solução e Ele quer mudar a sua vida, mas Ele precisa da sua crença, da sua fé, só isso. Ele só quer que você dê um voto de confiança nele. E o resto, deixa com Ele, que Ele vai fazer. Qualquer Igreja Universal do Reino de Deus. Vamos falar com Ele em nome do Senhor Jesus.
em o nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós entramos na tua presença. Eu falo nós, me unindo a essas pessoas que estão orando comigo agora. As pessoas que creem, as pessoas que acreditam que o Senhor ouve a oração quando é feita na sinceridade. Então, unidos nessa fé, meu Pai, nós nos transportamos para diante da tua presença em espírito, para te pedir aquilo que o Senhor já sabe o que nós precisamos. No meu caso, meu Senhor, eu peço por essa criatura que tem gemido até hoje. Essa pessoa que durante tanto tempo tem participado até das reuniões evangelísticas, a reunião de cura divina, de prosperidade, essa pessoa que tem sido até abençoada no seu exterior, nas suas conquistas materiais, mas no seu interior continua vazia, oca, sofrendo com ansiedades, com medos, com dúvidas, sofrendo com insônia, sofrendo a perda de um ente querido, sofrendo de uma forma ou de outra, mas sofrendo lá no mais profundo da sua alma. E ela tem até vergonha de falar isso para outras pessoas, porque ela ainda, meu Senhor, não se libertou de si mesma, das suas ansiedades. Ó Espírito Santo, eu te peço, ouvi o clamor dela, que fala contigo nesse momento. Nesse instante, ela fala também contigo o problema que ela está vivenciando. Em nome do Senhor Jesus, inclina os teus ouvidos, meu Pai, para ouvir o clamor dessa criatura, que, ainda que não mereça nada, mesmo assim, por causa da fé que ela apresenta a Ti, ela passa a ter direito. Ouvi, meu Pai, a súplica dela, em nome do Senhor Jesus. Fale com Deus, minha amiga. Ó meu Senhor, Tu disseste, os meus ouvidos não estão fechados àqueles que me invocarem, nem as minhas mãos encolhidas para que não possam salvar. Então, neste momento desta oração, meu Deus, torna possível, neste instante, torna possível essa criatura ser livre, ela seja livre dessa depressão, dessa angústia, desse tormento, ela seja livre do espírito da tristeza, ela tenha a resposta de Ti, ela tenha paz agora. A paz, meu Senhor, tem que ser algo palpável, não é uma coisa que a gente crê e não haja retorno da Tua parte. Quando o Senhor dá a paz, a gente toca nessa paz, porque o nosso interior fica forte, fica resistente, robusto. Então eu penso que essa criatura seja agora revestida dessa paz, como sintoma, como sinal da Tua presença aí na vida dela. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te peço e agradeço, e quem crê diga amém e graças a Deus. Minha amiga, meu amigo, infelizmente nós vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta nesse horário, nesta emissora.
Mas não se esqueça, nesta quarta-feira, você vai aprender mais sobre oração, porque você vai ver pessoas orando, você vai ver pessoas exercitando a fé. Quarta-feira, em qualquer igreja universal do Reino de Deus, você é o nosso convidado. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome de Jesus.